Fala galera, tudo bom com vocês? O assunto de agora é agropecuária, ok? Existem alguns pontos que são fundamentais para a gente conversar um pouco sobre a agropecuária. O primeiro é que nós estamos falando de uma parte do setor primário. O setor primário é aquele que vai trabalhar justamente com as matérias-primas no seu estado bruto, geralmente, ok? A agropecuária ela vai ter uma história que é bastante antiga. A gente está falando de um modelo de desenvolvimento econômico e também de um setor da economia, um termo mais claro, que vai surgir lá na Revolução Neolítica, inicialmente como uma questão de sobrevivência, ok? Revolução Neolítica, a gente está falando em 12.500 anos antes de Cristo, mais ou menos. É um momento onde o homem percebe que se ele colocar uma sementinha no chão, ela pode florescer, dar origem a um vegetal que vai dar origem a um fruto que ele pode se alimentar. Um outro processo que aconteceu na Revolução Neolítica, que é extremamente relevante, é o processo de sedentarização do homem no espaço e o homem começa a fazer o que? A domesticar os animais. Então o que nós temos é o seguinte, galera, a partir da Revolução Neolítica, o homem começa a ter uma relação com o espaço que é de propriedade, ele começa a fixar residências e acumular um maior grau de alteração dentro do espaço geográfico. O impacto disso é que a partir da Revolução Neolítica, meninos, nós vamos ter de forma cada vez mais clara aglomerados populacionais mais densos. A gente vai ter uma estruturação da sociedade que vai ser mais intensa. O que a gente tem de relevante aqui? A Revolução Neolítica é um momento de descoberta da atividade agrícola. É um momento que o homem percebe o ciclo vegetal acontecendo. Anos mais tarde, muitos anos mais tarde, a gente vai ter a Revolução Agrícola. Começam a surgir novas ferramentas, instrumentos como o arado, instrumentos que vão fazer o quê? Que vão aumentar a potencialidade do homem de desenvolver uma agricultura de caráter comercial. E aí a gente está falando em um contexto que já está na Revolução Industrial, século XVIII. As técnicas agrícolas elas começam a se complexificar gerando para a gente o que é um aumento de produtividade. Então, enquanto no contexto urbano estava rolando o processo da Revolução Industrial, no contexto rural rolava a Revolução Agrícola, aumentando a produção de alimentos dentro das cidades. Galera, mais recentemente, a gente pode pegar a década de 1950, no contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter o desenvolvimento de uma revolução chamada de Revolução Verde. Muito relevante isso aqui, tá? Por quê? A Revolução Verde é um momento da história da agricultura onde a tecnologia vai se impor dentro do modelo agrícola de forma intensa. O que é isso? A Revolução Verde ela vai fazer com que técnicas da indústria química possam ser utilizadas dentro do nosso contexto de desenvolvimento agrícola. Isso significa trazer para a gente que a gente vai ter organismos geneticamente modificados que nós chamamos de transgênicos, genes que foram transformados. E a gente também vai ter o desenvolvimento cada vez mais claro de quê? Defensivos agrícolas. Como, por exemplo, os agroquímicos ou agrotóxicos, ok? Que vão aumentar a produtividade do campo. Qual era a desculpa aqui? É necessário fazer com que a agricultura produza mais, para que os países do mundo subdesenvolvido não vivam um contexto de fome. Estamos falando de um recorte histórico da Guerra Fria, ok? Na Guerra Fria, o mundo era dividido entre capitalistas e socialistas. E essa divisão fazia com que, dos dois lados, a gente tivesse projetos para que países mais frágeis não abraçassem o projeto antagônico. Isso mostra pra gente que, enquanto os países mais frágeis, subdesenvolvidos, a gente pode pegar América Latina, África e Ásia, estavam vivendo um processo de desenvolvimento humano e econômico menor,
os países que estavam nos polos hegemônicos da Guerra Fria, capitalismo, socialismo, Estados Unidos, União Soviética, estavam desenvolvendo projetos para dominar essas áreas que são mais frágeis. E aí os Estados Unidos, dentro da sua indústria química, vai fazer o projeto da Revolução Verde para matar a fome do mundo. É necessário fazer com que o mundo subdesenvolvido não tenha fome, porque se o mundo subdesenvolvido não tiver fome, a gente não vai ter um mundo subdesenvolvido que busca o lado socialista da história. Essa foi a alegação. Do ponto de vista prático, o que aconteceu foi que o mundo subdesenvolvido começou a se especializar na produção de commodities e a fome do mundo não se resolveu, ok? Porém, os organismos geneticamente modificados e os defensivos agrícolas, eles são importantes porque eles vão expor que, dentro do contexto da agricultura, essa indústria química, quando ela entra, ela aumenta a produtividade, mas ela também vai diminuir a biodiversidade. Então a gente vai ter o desenvolvimento de muitos impactos ambientais em decorrência disso. Esse modelo da Revolução Verde, ele é um modelo que vai ser desenvolvido diretamente por atividades agrícolas que se misturam a atividades industriais. A gente está falando no contexto agroindustrial, os chamados complexos agroindustriais. Esses complexos, eles demonstram um processo de verticalização da produção. O que é isso? Eu preciso de uma linha de crédito lá do setor financeiro, chegar até o ruralista para que ele consiga pegar uma máquina para usar dentro da sua propriedade e aí sim conseguir desenvolver a sua produção. Então veja, todos participam desse processo produtivo. O processo ele vai ficando cada vez mais verticalizado e um depende diretamente do outro. Galera, o nosso modelo atual é um modelo que trabalha a partir da Revolução Verde. No contexto principalmente de mundo subdesenvolvido, de economia periférica, a gente está falando de um modelo pautado na lógica da Revolução Verde. A agricultura, ela pode ser classificada de algumas formas. A gente pode classificar segundo tecnologia, segundo finalidade e segundo método produtivo. O que é mais comum aparecer na prova é classificar segundo tecnologia e segundo método, ok? Quando a gente classifica segundo o grau de uso de tecnologia, a gente vai ter agricultura intensiva e agricultura extensiva. Ei, olha para cá porque nós não estamos falando em nada que tenha relação com propriedade, com extensão da terra. A agricultura intensiva, ela vai ser uma agricultura que vai utilizar muita tecnologia. E a agricultura extensiva vai ser uma agricultura que vai utilizar pouca tecnologia. O mesmo serve para a pecuária? Sim, ok? Pecuária intensiva, muita tecnologia. Pecuária extensiva, pouca tecnologia. Qual a diferença na pecuária? Na pecuária, a intensiva, o gado ele é criado confinado. Na extensiva, o gado ele vai ser criado solto. Agora, na agricultura, quando eu falo em agricultura intensiva, eu tenho muito uso de transgênicos, organismos geneticamente modificados, e de defensivos agrícolas. E na agricultura extensiva, a gente está falando geralmente de uma agricultura de subsistência, uma agricultura de caráter familiar. Meninos, quando eu falo segundo a finalidade, classificar a agricultura segundo a finalidade, a gente pode classificar em finalidade familiar, que geralmente a gente está falando em técnicas como o roçado e a subsistência, e na agricultura comercial, que geralmente é voltado para o mercado externo, ok? Galera, os métodos produtivos da agricultura, a gente separou aqui alguns, que são os nossos principais, mas não são os nossos únicos. O terraceamento e a curva de nível são duas técnicas que são analisadas como técnicas de jardinagem, comumente utilizados no sul e sudeste asiático. O terraceamento, ele acontece a partir de uma agricultura em terraços. Essa agricultura em terraços, ela tem o objetivo de quê? De diminuir os processos erosivos. A gente está falando
em locais que sofrem muito com as chamadas monções, ventos periódicos que durante o verão, no contexto da Ásia, vão trazer intensas chuvas, o que pode aumentar o potencial de processos erosivos. A curva de nível é quando eu tenho uma propriedade que ela vai ter, no seu contexto de produtividade agrícola, um cultivo que é dividido em cotas de altitude. Ele não precisa necessariamente ter os degraus que na curva de nível tem, ok? Muito comum também no sul e no sudeste asiático. No mundo subdesenvolvido aqui, principalmente a gente está falando em América Latina e África, a gente vai ter muito o modelo do plantation. O modelo do plantation é o modelo que vai fazer a chamada monocultura, uma cultura única voltada para o mercado externo, ok? A gente está falando em grandes propriedades no chamado latifúndio e numa monocultura voltada para exportação. A coivara é um modelo utilizado muito por povos indígenas. Ele está pautado em que esse modelo? Ele está pautado numa agricultura que vai atear fogo em matéria orgânica logo após o seu ciclo produtivo. O objetivo central é que essa queima de matéria orgânica gere um aumento de nitrogênio nesse solo, fazendo com que ele seja um solo mais fértil. Isso, no longo prazo, tende a gerar processos de desertificação. Por isso que o modelo da coivara é um modelo muito utilizado por povos nômades. Por quê? Eles usam a terra, quando ela começa a se desertificar, eles saem dessa terra. A rotação de culturas é um modelo que é utilizado para diminuir o nível de impacto ambiental. A gente tem uma área que produz arroz, outra que produz feijão, outra que produz soja. E a quarta parte está no chamado pousio, está em descanso. Quando termina o ciclo produtivo, o que se faz? Roda as culturas. O objetivo da rotação de culturas é manter sempre uma parte da propriedade em descanso, para que o solo não se desgaste tanto. Dentre outros modelos que a gente tem, a gente pode pegar o modelo de agricultura orgânica, a gente pode pegar modelos relacionados ao plantio direto, modelos de reflorestamento, que também poderiam entrar dentro desse contexto aqui, mas que não são tão relevantes assim para a nossa prova, ok? Um grande abraço, a gente se vê no nosso próximo vídeo.